Alguém lembra de algum fenômeno curioso da dilatação térmica? Legal! Dilatação térmica, né? Tem que ser a térmica, senão tem outras formas de dilatação, né? Térmica. O trilho do trem, aquela ferrovia norte-americana, né, que deu um verão muito rigoroso, entortou o trilho, que não tinha um espaçamento adequado. O azulejo, os azulejos, esse espaçamento não é para bonito, né? Imagina a pessoa que limpa o chão, isso é um inferno, o lugar onde a sujeira gruda, imagina passar pano com isso aí, né? Ai meu Deus, grudou ali a sujeira. O ideal é que não tivesse essa porcaria, né? Infelizmente os azulejos dilatam do inverno para o verão, contrai do verão para o inverno, e se não houver algo flexível entre eles, eles vão começar a empurrar um ao outro e vão soltar. É verdade. O que mais? Ah, é verdade, quando dois corpos estão entalados um no outro, tu tende a esquentar o de fora e esfriar o de dentro, né, para afrouxar com mais facilidade. A madeira, o rangir da madeira, a casa de madeira, né? Meu Deus, quanta gente se benzeu, né? Porque dava aqueles rangidas na casa de madeira, né? Que é obviamente oriunda da dilatação e contração térmica da madeira e não de espíritos do além, certo? É isso aí. Há quem duvide, mas é seguro, fiquem tranquilos. Challenger, né? A borrachinha que vedava o tubo de nitrogênio líquido, 5 graus mais frio no dia do lançamento. Aí vazou nitrogênio, bum, $1 bilhão e quase 10 vidas foram perdidas nesse dia por causa da dilatação térmica, da contração térmica que a borrachinha sofreu. Até a NASA já errou. Fala, meu querido. Tem uma coisa no carro que eles até projetam que vai dilatar. Claro, tu imagina o motor, né? O motor do carro tá ali a 20 graus de manhã cedo, o pai liga. De repente gasolina começa a explodir em cima da cabeça do pistão. Então, pô, o cilindro, todo o motor começa a aquecer muito rapidamente. Se as partes não são projetadas para aquecer e dilatar junto uma com a outra, né, o motor ia trancar na hora. E outras partes do motor também do carro que aquecem, tem que projetar, né? Quando aquecer vai aumentar a estrutura, tem que ver se isso não vai ter uma consequência, tipo os rolamentos do carro, sistema de freio do carro quando aquecido. Se tu não considera as dilatações que vão haver quando o freio está sendo mais utilizado, pode dar problema, sem dúvida nenhuma. Na engenharia, então, são várias aplicações. Nós vamos trabalhar com 3 tipos de dilatação. A linear, quando eu estou preocupado com o aumento em apenas uma dimensão. A superficial, quando eu estou preocupado com o aumento em 2 dimensões, o aumento da área. E a dilatação volumétrica, que é quando eu estou preocupado com o volume que a coisa vai ter depois de ser aquecida. Nós vimos que seja uma dilatação linear, seja uma dilatação superficial, seja uma dilatação volumétrica, a maneira de calcular essas dilatações é tudo muito parecido. O quanto o corpo vai dilatar vai depender de 3 fatores básicos. Primeiro, o tamanho original dele, porque cada átomo dilata. Um corpo que é maior é feito de mais átomos, então a dilatação global dele será maior. Por isso que eu tenho comprimento inicial, superfície inicial e volume inicial na fórmula da dilatação. Se a dilatação é térmica, o aluno tem que entender que a mudança de temperatura vai influenciar. Quanto maior a mudança de temperatura, maior a mudança de agitação. E aí maior é a dilatação sofrida. E obviamente tem materiais que dilatam mais, tem materiais que dilatam menos. Tem a ver com a distribuição eletrônica, né? Tem a ver com a estrutura eletrônica do átomo que está sendo aquecido. Tem materiais, inclusive, que têm baixíssimo coeficiente de dilatação. São materiais chamados de refratários, que resistem a altas temperaturas por não dilatarem bastante. Então, coeficiente de dilatação é isso que define o comportamento térmico do material quanto à dilatação. Se é uma dilatação linear, coeficiente de dilatação linear. Alfa, coeficiente de dilatação superficial. Beta, coeficiente de dilatação volumétrico. Gama. Cuidado, quando eles te pedirem para fazer um cálculo de dilatação, de maneira geral, eles vão te fornecer o alfa. Se tu precisar do beta, tu pega o alfa e multiplica por 2. Isso não é uma precisão total, mas é uma ótima aproximação. Se eles te derem o alfa e tu precisar do gama, multiplica o alfa por 3. O vestibular às vezes fornece o beta, ou fornece o gama e pede o beta, fornece qualquer um daqueles ali, né? E pede outro. Fácil de perceber, né? Se tu acha o alfa, é fácil multiplicar por 2 achar o beta, é fácil multiplicar por 3 achar o gama. Então se ele te deu o beta e te pediu o outro que não
não seja o alfa, tu primeiro divide por 2, acha o alfa, depois multiplica por 3, acha o gama. Ele te deu o gama e te pediu o beta, divide por 3, acha o alfa, multiplica por 2, acha o beta. Nada demais. E ele não falou de dilatação aparente ainda não, né? Ele não falou da dilatação aparente. Não. Ele só mostrou algo que é bem óbvio, né, galera? Que não custa a gente só falar por desencargo de consciência. O que é variação do comprimento? O comprimento final. O que é variação da superfície? Superfície final. Variação do volume, volume final. Variação da temperatura, temperatura final. Né? Então é só para o cara estar ligado mesmo. Aí eu acho que tem um comentário legal para fazer, antes de eu fazer um exemplo. Um comentário interessante que vale a pena fazer antes de te botar para fazer exercício. É muito comum as questões não perguntarem qual é a dilatação, e sim perguntarem qual é o tamanho final. Se tu para pensar, tu primeiro calcula a dilatação, e depois tu pega o quanto o cara tinha no início e soma com a dilatação. Como assim, professor? Ah, o cara tinha 2 metros e dilatou 10 centímetros, qual é o tamanho final? 2 e 10. O cara tinha 2 metros e encolheu 20 centímetros, qual é o tamanho final? 1,8. 1,80 m. Óbvio, né? Só que às vezes, vale a pena tu ter a equação do tamanho final. Não falei? Não, mas aqui é importante. Só pra gente garantir, ó. Uma barra de 100 metros. Dilatou 2 metros. Para quanto foi? Encolheu 2 metros. Para quanto foi? É tão lógico que não dá vontade de usar que delta L é L menos L0, né? Que é o que a gente usou, né? Foi o que a gente usou. Certo? Quando vocês me responderam de cabeça, acabou a aula? Não, né? Tá, não. A felicidade era tanta, eu achei que eu ia acabado a aula. Ah, entendi. Por isso que ela ficou tão animadinha. Tá certo, tá certo. Ô, galerinha, negócio é o seguinte. Se eu quiser uma fórmula que me fale, por exemplo, o comprimento final, vê se vocês concordam com o que eu vou fazer. O que é delta L? Final menos inicial, honesto. E menos passa... Pronto, ó. Esta é a fórmula do comprimento final. É pegar o comprimento inicial e somar com a dilatação, né? Bem óbvio. Só que às vezes o vestibular coloca o L0 em evidência. E aí o aluno fica perdido se ele olha a fórmula dessa maneira. Ele acha que ele, poxa, eu nunca vi, meu Deus do céu, que fórmula maldita é essa? É a fórmula da dilatação que foi levemente modificada. Não fique nervoso, ela funciona igual a outra. Então, se é uma questão de vestibular, ou vestibular que não seja a UFSC que te fornecer a fórmula um pouco diferenciada, não se apavorem, é exatamente a fórmula original, que é bem fácil de compreender, né? Um pouco modificada. Então, e se eu fosse fazer para as outras, para a superficial? S0 que multiplica 1 mais beta vezes delta T. Se eu fosse fazer o volume final, V0 que multiplica 1 mais gama vezes delta T. Mas escolhi o L0, está somando com outro L0. Isso, aí se eu faço o chuveirinho, ó. Quando a gente bota o L0 em evidência, né, eu faço esse dividido por esse, aí deu 1. Esse dividido por esse, aí deu alfa mais delta T, né? Para quando a gente faz a distributiva voltar ao que a gente tinha, né? Ótima pergunta, importante isso. A passagem ali de colocar em evidência é algo que realmente é incômodo. Último comentário, para que a gente comece a fazer os exercícios agora. Aproveita, tá, gente? Ainda vai dar tempo de eu completar os volumes. Porque assim, eu acho criminoso, eu já me sinto um pouco mal de dar 3 aulas numa aula. Mas porra, depois eu te dou uma aula para fazer exercício. A gente sabe que a tua vida não tá fácil, que em casa é difícil ter garra para fazer exercício. Aproveita esse momento. Aproveitem esse momento. Amanhã nós temos que fazer mais 3 aulas da Física C. Só que a Física C é uma física nova pra gente, aquela que eu geralmente faço mais devagar, a Física C. Então é possível que eu não complete amanhã, que eu leve mais um pouco na outra semana. Se eu começar a perceber que vocês não estão aproveitando esse momento mágico de fazer exercício logo após a aula, com a minha presença em sala, para eu poder tirar a dúvida já na hora, aí eu vou começar a enfiar mais aula em detrimento da qualidade, né, no processo de aprendizagem. Certo, meus queridos? Então, maturidade. Só um último comentário. Vocês lembram o que é a lâmina bimetálica? É aquele dispositivo que faz a geladeira ligar e desligar automaticamente. É o famoso, uma das formas de fazer um termostato. Tu pega
duas lâminas bimetálica. Lâmina bimetálica. Bimetálica porque ela é feita de dois metais diferentes, soldados um no outro. Vamos supor que a lâmina foi construída a uma certa temperatura no interior da fábrica, temperatura T0. E nós sabemos que o coeficiente de dilatação do material X é maior que o coeficiente de dilatação do material Y. Logo, se eu aquecer, o material X dilata mais. Se eu esfriar, o material X encolhe mais. O cara que dilata mais é o cara que encolhe mais, hein? Beleza? Então, se eu pegar e levar essa lâmina bimetálica para uma temperatura T1 maior que T0, ou se eu levar essa lâmina bimetálica para uma temperatura T2 menor que T0, o que nós perceberíamos no primeiro caso? Curva para a direita ou para a esquerda? Para a direita, porque aí a lâmina maior tem que fazer a curva por fora, né? Quando esfriar, o material X encolhe mais. E aí, para que a lâmina X fique menor que a lâmina Y e elas continuem soldadas, só se essa lâmina se curvar para a esquerda. Eu posso usar esse movimento dessa placa metálica para ligar ou desligar o circuito elétrico. Ou se eu instalo uma agulha aqui e boto uma escala de temperatura, pode ser um termômetro, olha só que legal. Um termômetro por lâmina bimetálica, certo? E não se esqueçam que se eu tenho um furo numa placa e aqueço a placa, o furo aumenta, né? A gente tem a sensação que diminui por causa do bolo. A mãe fez bolo, e aí o furo do bolo diminuiu, né? Quando o bolo saiu rechonchudo do forno, né? Certo? Aquilo não é uma dilatação térmica, aquilo tem gás. É uma reação química, certo? Ou biológica que gerou gás dentro do bolo, por isso que ele fica fofinho, né? Corta o bolo e olha de perto, vai ver as bolinhas. As bolinhas. Gostoso, cafezinho, né? Bolinho de milho, que delícia. É quase na hora. Cara, mas pensa numa lâmina, numa placa de metal. Se eu tenho uma placa metálica e tenho um furo ali, como esses átomos todos vão dilatar, é como se eles estivessem de mão dada e afastassem as mãos. Aquele círculo ali de átomos aumenta. É que nem nós, estamos tudo de mão dada, o braço encolhidinho. Somos moléculas. Aí forma um círculozinho bem justinho. Aí começou o agito, abre um pouco os braços. É claro que o círculo tem que aumentar, certo? O círculo vai ter que aumentar para a galera poder sacudir os braços e continuar de mãos dadas. Né? Pensa nisso. Outra, como é que a gente coloca o rolamento de uma locomotiva? A gente bota o rolamento da locomotiva numa chapa de misto quente, esquenta de um lado, gira, esquenta do outro. Quando ele está bem quente, a gente com uma luva para não queimar a mãozinha, coloca suavemente no mancal. Depois que tu instalou o rolamento ainda aquecido, ele começa a esfriar e começa a encolher. E ele encolhe do tamanho exato que o engenheiro calculou para prender sem uma porca, sem um parafuso, só por contração térmica, certo? O fato de a gente colocar o rolamento da locomotiva aquecendo ele é a prova de que o furo aumenta, certo? Fechou, meus queridos? Anota a tua tarefa e vai começar agora. Dica, pega assim, ó, 3 de cada aula, faz pelo menos 3 de cada aula agora, e aí depois vai na aula que tu tem mais dificuldade e incrementa aí os exercícios. (20 e 22). 20 e 22. Cara, tem quase 40 minutos para fazer esse exercício. Certo? Não quero ver ninguém parado. Professor, tô sem apostila, junta com alguém que tem, porra. Vamos!